Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro A Dialética do Sexo, tá? Da já falecida autora clássica do feminismo de segunda onda, Shulamit Firestone. A gente tinha parado na página 87 do livro, parte 4, chamado Abaixo a Infância, para Nitímia, que ultrapassará a infância antes que ela seja eliminada. Eu vou tentar ler até a página 130 do livro. Ontem eu havia prometido que eu iria ler até a página 100, no entanto meu celular ficou sobrecarregado e aí eu tive que parar justamente na página 87. Então vamos dar continuidade aí. Hoje eu vou tentar ler até a página 130, 128, né? Vai ter ali mais um capítulo ali, vai parar no capítulo. Acho que qual que é o nome do capítulo? Nem me lembro. Página 128, não me lembro. 128. A família racial. É isso mesmo, a família racial. É, E eu acho que já vai estar de bom tamanho, até porque o livro já tem 200, o livro tem 272 páginas, e se eu ler até essa página aí, 128, eu vou estar mais ou menos ali na metade do livro, tá bom? Mais ou menos ali na metade. Então vamos lá. Página 87, cadê? 87, cadê? Já achei. 4. Abaixo a infância. Para a Nitímia, que ultrapassará a infância antes que ela seja eliminada. As mulheres e as crianças sempre são mencionadas simultaneamente, mulheres e crianças para trás. O vínculo especial que as mulheres têm com as crianças é reconhecido por todos. Contudo, proponho que a natureza desse vínculo não passa de uma opressão compartilhada, e que, além disso, essa opressão está entrelaçada e mutuamente reforçada de modos tão complexos que seria impossível falar da liberação das mulheres sem também discutir a liberação das crianças e vice-versa. Veja só. O núcleo da opressão das mulheres são seus papéis de reprodutora e educadoras das crianças, e por sua vez, as crianças são definidas em relação a esse papel e são psicologicamente formadas por ele. O que se tornam como adultas e os tipos de relacionamentos que são capazes de estabelecer determina a sociedade que elas, em última análise, construirão. Tentei mostrar como as hierarquias de poder na família biológica, preste bem atenção nisso aqui, e as repressões sexuais necessárias para mantê-la, especialmente intensas na família nuclear patriarcal, são destrutivas e caras para a psique individual. Ela está tentando mostrar aqui que a família patriarcal é um perigo, né? Aí, que promove repressão sexual. Olha só. Tentei mostrar como as hierarquias de poder na família biológica, as repressões sexuais necessárias para mantê-la, especialmente intensas na família nuclear patriarcal, são destrutivas e caras para a psique individual. Antes de continuar a descrever como e por que isso gerou um culto da infância, vejamos como essa família nuclear patriarcal se desenvolveu. Em todas as sociedades até a presente data, sempre houve alguma modalidade da família biológica e, consequentemente, sempre houve uma opressão das mulheres e das crianças em graus variados. Engels, Hayek e outros indicam os matriarcados primitivos como exemplos, tentando mostrar como o autoritarismo e a exploração e a repressão sexual originaram-se com a monogamia. Contudo, voltar ao passado em busca de condições ideais é muito fácil. Simone de Beauvoir é mais honesta quando, em O Segundo Sexo, o livro que ela escreveu, escreve, abre aspas, os povos que permaneceram sob o domínio da deusa-mãe, os que conservaram o regime matrilinear, são também os que pararam no estágio primitivo da civilização. A desvalorização da mulher sob o patriarcado representa um estágio necessário na história da humanidade, pois não é sobre o valor positivo dela, e sim sobre a fraqueza do homem que seu prestígio é fundamentado. Olha só, na mulher estão personificados todos os mistérios perturbadores da natureza, e o homem liberta-se de seu poder quando se liberta da natureza. Assim, o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso, nem o resultado de uma revolução violenta. Desde o início da humanidade, a superioridade biológica dos homens permitiu-lhes afirmar seu status como sujeitos únicos e soberanos. Nunca abdicaram dessa posição. Outrora renunciaram a uma parte da sua existência independente em favor da natureza e da mulher, mas posteriormente recuperaram-na. Fecha aspas, grifos da autora. Ela ainda acrescenta, abre aspas novamente. Contudo, talvez, se o trabalho produtivo tivesse permanecido dentro dos limites de sua resistência, a mulher poderia ter realizado com um homem a conquista da natureza, através de ambos, homem e mulher, mas por não ter compartilhado de modo de trabalhar e de pensar dele, por ter permanecido escrava dos processos misteriosos da vida, ela não foi reconhecida pelo homem como um ser semelhante a ele, fecha aspas, grifos da autora. Assim,
A biologia reprodutora da mulher foi a responsável por sua opressão original e continuada, e não alguma espécie de revolução patriarcal inesperada, cujas origens nem o próprio Freud teve palavras para explicar. O matriarcado é um estágio no caminho para o patriarcado, para a mais plena realização do homem. O homem deixa de cultuar a natureza através das mulheres para conquistá-la. Embora seja verdade que a sorte da mulher piorou consideravelmente sob o patriarcado, ela nunca foi boa, pois apesar de toda nostalgia, não é difícil provar que o matriarcado nunca foi uma resposta para a opressão fundamental das mulheres. Basicamente, ele não passou de um meio diferente de enumerar linhagem e herança, meio que, embora possa ter trazido mais vantagens para as mulheres do que o patriarcado posterior não admitiu as mulheres na sociedade como iguais. Ser reverenciado não significa ter liberdade, pois o culto ainda se passa na cabeça de outro e essa cabeça é do homem. Contudo, voltando ao passado, embora não forneça modelos autênticos, ele tem opressão. Contudo, voltando ao passado, embora não forneça modelos autênticos, ele tem algum valor para a compreensão da relatividade da opressão. Embora essa tenha sido uma condição humana fundamental, ela apareceu sob graus diferentes, em formas diferentes. Mas através de toda a história, em todos os estágios e tipos de cultura, as mulheres foram oprimidas devido às suas funções biológicas. A família patriarcal é apenas a mais recente de uma rede de organizações sociais primárias, todas as quais definiram a mulher como uma espécie diferente devido à sua capacidade única de parir. O termo família foi pela primeira vez empregado pelos romanos para designar uma unidade social onde o cabeça governava as mulheres, as crianças e os escravos. Pela lei romana, ele era investido de direitos de vida e morte sobre todos os outros. Famulus significa famulus significa escravo doméstico, e família é o número total de escravos pertencentes a um homem. Mas, embora os romanos tivessem cunhado o termo, não foram eles os primeiros a desenvolver a instituição. Leia-se no Antigo Testamento, por exemplo, a descrição da caravana de Jacó e sua família, que viaja para encontrar, depois de longa separação, o irmão gêmeo Esaú. Esse lar patriarcal primitivo foi apenas uma das muitas variações da família patriarcal que existiram em muitas culturas diferentes até o presente momento. Contudo, a fim de ilustrar a natureza relativa da opressão das crianças, em vez de comparar essas diferentes modalidades da família patriarcal através da história, examinaremos o desenvolvimento de sua versão mais recente, a família nuclear patriarcal. Até mesmo sua curta história, aproximadamente do século XIV em diante, é reveladora. O desenvolvimento de nossos valores familiares mais queridos dependeu de condições culturais, não sendo seus fundamentos de modo algum absolutos. Façamos uma revisão do desenvolvimento da família nuclear e de sua estrutura e infância desde a Idade Média até o presente, baseando nossa análise em Centuries of Childhood, A Social History of Family Life, de Philip Arias. A família nuclear moderna é apenas um desenvolvimento recente. Arias mostra como a família, como a conhecemos hoje, não existiu na Idade Média, desenvolvendo-se gradativamente somente do século XIV em diante. Até então, a família significava primordialmente a linha hereditária legal de uma pessoa, dando-se ênfase à linhagem de sangue em vez de à unidade conjugal. Com respeito a essas legalidades, como a transmissão da propriedade, sua função primária, havia comunhão de bens entre o marido e a esposa e comunhão de propriedade entre os herdeiros. Somente por volta do fim da Idade Média, com o aumento da autoridade paterna na família burguesa, foi abolida a comunhão de bens entre o casal e a comunhão de propriedade entre os filhos, deu lugar às leis de primogenitura. Arias mostra como a iconografia refletia os valores correntes da sociedade na Idade Média. Os modelos eram ou composições solitárias ou grandes agrupamentos de pessoas alegres em lugares públicos. Há uma escassez de cenas de interior, pois a vida não acontecia dentro de uma casa, pois naquela época não havia abrigo num grupo primário privado. Na tradição do lar patriarcal antigo, o grupo familiar era composto de grande número de pessoas num constante estado de fluxo, e na classe dos homens pobres era formado de massas inteiras de servos, vassalos, músicos, pessoas de todas as classes, bem como de muitos animais. Embora o indivíduo pudesse se retirar dessa constante interação social através da vida espiritual ou acadêmica, mesmo aí havia uma comunidade da qual ele poderia participar. Essa família medieval, descendente direta das classes mais altas e nas classes mais baixas, nada mais do que um par conjugal plantado no meio da comunidade, gradativamente evoluiu para a família nuclear que conhecemos. Arias descreve a mudança, abre aspas, era como se o organismo polimorfo rígido se tivesse fragmentado e sido substituído por uma grande quantidade de pequenas sociedades, as famílias, e por uns poucos grupos compactos, as classes, fecha aspas.
Essa transformação provocou mudanças culturais profundas, bem como afetou a própria estrutura psicológica do indivíduo. Até a visão do ciclo vital do indivíduo evoluiu culturalmente. Por exemplo, a adolescência, que nunca tinha existido antes, entrou em uso. O mais importante desses novos conceitos de fase da vida foi a infância. 1. O mito da infância. Na Idade Média não havia esse conceito de infância. A visão medieval sobre as crianças era profundamente diferente da nossa. Não se trata apenas de que ela não fosse centrada nas crianças. Literalmente, não tinha consciência da criança como distinta do adulto. Os meninos e meninas da iconografia medieval são adultos em miniatura, refletindo uma realidade social completamente diferente. As crianças nessa época eram adultos pequenos, portadores de quaisquer que fossem a classe e o nome com o qual tivessem nascido, destinadas a ascender a uma posição social claramente delineada. Uma criança via a si mesma como o futuro adulto passando por seus estágios de aprendizado. O adulto era o futuro self poderoso de quando ela era pequena. Ela avançava nos vários estágios de seu papel adulto quase que automaticamente. As crianças eram tão pouco diferenciadas dos adultos que não havia um vocabulário específico para descrevê-las. Elas compartilhavam o vocabulário da submissão feudal. Só mais tarde, com a introdução da infância como um estado distinto, esse vocabulário misturado se diferenciou. A confusão se baseava na realidade. As crianças diferenciavam-se socialmente dos adultos apenas por sua dependência econômica. Eram tratadas como uma classe servente transitória, com a diferença de que, pelo fato de todos os adultos começarem nessa classe, ela não era vista como degradante. Um equivalente seria o aprendiz contratado da história americana. Todas as crianças eram literalmente servas. Este era seu aprendizado para a maturidade. Assim, durante um longo período depois, na França, servir à mesa não era considerado degradante porque tinha sido praticado como uma arte por toda a jovem aristocracia. Essa experiência comum das crianças e servos e a tradicional intimidade entre eles foi deplorada até o século XX. Como as classes cresceram cada vez mais isoladas umas das outras, essa intimidade prolongada foi considerada a causa da considerável corrupção moral das crianças das classes alta e média. A criança era um membro à parte no vasto lar patriarcal, sequer essencial para a vida familiar. Em todas as famílias, a criança era amamentada por um estranho e depois enviada para uma outra casa, aproximadamente dos 7 até os 14 e 18 anos, para fazer o aprendizado de dono de casa, como mencionei, geralmente constituindo-se do serviço doméstico ou incluindo. Assim, ela nunca desenvolvia uma dependência excessiva dos pais. Elas eram responsáveis apenas pelo mínimo de seu bem-estar físico. E, por sua vez, não precisavam dos filhos. Certamente os filhos não recebiam afeição da parte deles. Pois, além da taxa de mortalidade infantil, que por si só desencorajaria essas demonstrações de afeto, os pais educavam filhos de outras pessoas para a vida adulta. E por serem os lares assim tão extensos, cheios de vários empregos de casa, bem como de um constante grupo de visitantes, amigos e clientes, a dependência de uma criança ou mesmo seu contato com qualquer um dos pais especificamente era limitada. Quando uma relação se desenvolvia, ela poderia ser melhor descrita como avuncular. A transmissão de uma geração para outra era assegurada pela participação diária das crianças na vida adulta. As crianças nunca eram segregadas em quartos, escolas ou atividades especiais. Uma vez que o objetivo era preparar a criança para a vida adulta logo que possível, era bastante razoável que essa segregação fosse sentida como um atraso ou como um bloqueio a uma perspectiva adulta. Logo que possível, a criança era integrada na comunidade em todos os níveis. Não havia brinquedos, jogos ou roupas especiais, nem aulas planejadas só para crianças. Os jogos eram partilhados com grupos de todas as idades. As crianças participavam das festividades da comunidade adulta. As escolas, só para habilidades especializadas, conferiam aprendizado para quem quer que estivesse interessado, qualquer que fosse a sua idade. O sistema de aprendizado era aberto tanto para as crianças quanto para os adultos. Depois do século XIV, com o desenvolvimento da burguesia e da ciência empírica, essa situação começou a evoluir lentamente. O conceito de infância desenvolveu-se como um acessório da família moderna. Foi articulado um vocabulário para descrever as crianças e a infância, por exemplo, o francês le bébé. E um outro vocabulário foi criado especialmente para dirigir-se às crianças. O infantilês tornou-se moda durante o século XVII. Desde então, ele se expandiu numa arte e num modo de vida. Existem todos os tipos de requintes modernos dessa linguagem infantilesca. Algumas pessoas nunca passam sem ela e é usada especialmente com as namoradas, que são tratadas como crianças crescidas. Os brinquedos para crianças não apareceram antes de 1600 e mesmo nessa época não eram usados além da idade de 3 ou 4 anos. Os primeiros brinquedos eram apenas réplicas do tamanho das crianças dos objetos dos adultos. O cavalinho de pau substituiu o cavalo real, e a criança era muito pequena para montar. Mas ao fim do século XVII encontramos a introdução de jogos especiais para crianças. Na verdade, eles significavam apenas uma divisão. Certos jogos anteriormente partilhados por crianças e adultos foram cedidos pelos adultos às crianças e à classe baixa, enquanto que outros jogos foram acolhidos a partir de então pelos adultos
adultos para seu uso exclusivo, tornando-se os jogos de salão dos adultos das classes altas. Assim, durante o século XVII, a infância como um conceito novo e da moda estava por dentro. Harris mostra como a iconografia também reflete a mudança, por exemplo, com o crescimento gradativo das glorificadas pinturas da relação mãe e filho, como o infante nos braços de Maria, ou mais tarde, nos séculos XV e XVI, com as pinturas de interiores e de cenas de família, incluindo até retratos individualizados de crianças e da parafernália da infância. Rousseau, entre outros, desenvolveu uma ideologia da infância. Grande importância foi conferida à pureza e à inocência das crianças. As pessoas começaram a se preocupar com a exposição das crianças ao vício. O respeito pelas crianças, assim como pelas mulheres, reconhecido antes do século XVI, aliás, quando elas eram ainda parte da sociedade em geral, tornou-se necessário agora que elas formavam um grupo oprimido bem definido. Seu isolamento e segregação tinham se instalado. A nova família burguesa centrada na criança impôs uma supervisão constante sobre ela. Toda a independência anterior foi abolida. O significado dessa mudança é ilustrado pela história da indumentária das crianças. A roupa era um modo de simbolizar a classe e a prosperidade social, e continua sendo, sobretudo, para as mulheres. O temor até hoje existente, sobretudo na Europa, de qualquer impropriedade no vestir, deve-se em primeiro lugar à impropriedade de dissolver as classes sociais. E no tempo em que as roupas eram caras e a produção em série desconhecida, essa função do vestir era ainda maior. Pelo fato de os trajes descreverem tão vividamente as disparidades de sexo e classe, a história da moda para crianças nos fornece chaves valiosas sobre o que estava acontecendo com elas. Os primeiros trajes especiais para crianças apareceram no final do século XVI, data importante na formação do conceito de infância. Inicialmente, os trajes de crianças eram modelados de acordo com os trajes arcaicos dos adultos, a maneira da classe baixa, que também vestia as roupas usadas da aristocracia. Tais arcaísmos simbolizavam a crescente exclusão das crianças e do proletariado da vida pública contemporânea. Antes da Revolução Francesa, quando foram introduzidas calças especiais de marinheiro, que mais tarde passaram a diferenciar a classe baixa, encontramos a mesma indumentária difundida entre meninos das classes altas. Isso é importante porque ilustra bem nitidamente que as crianças da classe alta constituíam uma classe baixa dentro dessa classe. Essa diferenciação do vestuário funciona para intensificar a segregação e deixa claro que as distinções de classe são também corroboradas por um costume dos séculos XVII e XVIII, inexplicável em outras circunstâncias. Deveriam ser usadas duas fitas largas, pelo menino e pela menina, presas à roupa sobre cada ombro e estendidas até as costas. Essas fitas aparentemente não tinham outra função senão servir de indicações de indumentária da infância. A roupa do menino, mais do que as outras, revela a conexão do sexo e da infância com a classe econômica. Um garoto passava, aproximadamente, por 3 estágios. O menino passava das tiras de pano para vestes femininas, tiras de pano, usadas para enrolar os bebês. Mais ou menos na idade de 5 anos, mudava para uma roupa com alguns elementos da roupa do homem adulto, por exemplo, o colarinho. E, finalmente, já mais velho, passava a usar todos os emblemas militares. A roupa vestida pelo menino mais velho na época de Luís XVI era ao mesmo tempo antiquada, gola da renascença da classe baixa, calças de marinheiro e masculamente militar, jaqueta e botões. O vestuário tornou-se uma outra forma de iniciação à masculinidade, com a criança em termos modernos começando a avançar na direção das calças compridas. Esses estágios de iniciação à masculinidade, refletidos na história da indumentária infantil, estão claramente ligados ao complexo de Édipo, como eu o expus no capítulo anterior. Os meninos começavam a vida na classe baixa das mulheres. Vestidos como mulheres, não se distinguiam absolutamente das meninas. Ambos, nesse momento, se identificavam com a mãe, a fêmea. Ambos brincavam de boneca. Aproximadamente na idade de 5 anos, são feitas tentativas para afastar o menino da mãe, para encorajá-lo lentamente, passo a passo, a imitar o pai, por exemplo, com a gola masculina. Esse é o período transitório do complexo de Édipo. Finalmente, o menino é recompensado por libertar-se do feminino e por transferir suas identificações para o homem. Através de um traje especial adulto, seus emblemas militares constituem uma promessa do futuro e pleno poder masculino adulto. Que dizer dos trajes das meninas? Eis um fato surpreendente. O conceito de infância não se aplicava às mulheres. A menina passava das tiras de pano para o vestido feminino adulto. Ela não ia à escola, que, como veremos, era a instituição que estruturava a infância. Na idade de 9 a 10 anos, agia literalmente como uma mocinha. Sua atividade não diferia da das mulheres adultas. Logo que atingia a puberdade, aos 10 ou 12 anos, ela se casava com um homem muito mais velho do que ela. Olha só isso aqui. O sistema de classe na base do conceito da infância fica exposto. As meninas e os meninos da classe proletária, ambos não tinham que ser discriminados por indumentárias características, pois em seus papéis adultos, eles seriam subservientes aos homens da classe alta.
não era necessária nenhuma iniciação à liberdade. As meninas não tinham razão para passar por mudança de trajes quando não havia nada em direção a que elas crescerem. As mulheres adultas estavam ainda numa classe baixa em relação aos homens. As crianças da classe operária, e isso mesmo até a época atual, eram livres de restrições de indumentária, pois seus modelos adultos também eram crianças em relação à classe dominante. Embora os meninos das classes média e alta, compartilhassem temporariamente do status das mulheres e da classe operária, gradativamente emergiam dessas classes submissas. As mulheres e os meninos da classe baixa permaneciam aí. Não é tampouco por coincidência que a efeminização das roupas dos meninos foi abolida na mesma época em que as feministas excitaram a opinião pública no sentido de acabar com as roupas opressivas das mulheres. Ambos os estilos de indumentária estavam inteiramente ligados à submissão das classes e à inferioridade dos papéis femininos. O pequeno Lord Fauntleroy foi se juntando com as anáguas. Fauntleroy, acho que é isso mesmo. Entretanto, meu próprio pai se lembra do seu primeiro dia de calças compridas e até hoje, em alguns países europeus, esses costumes de iniciação no vestir ainda são praticados. Podemos também compreender a base de classes do conceito emergente de infância do sistema de educação que o acompanhou. Se a infância fosse apenas um conceito abstrato, então a escola moderna seria a instituição encarregada de estabelecê-lo na realidade. Novos conceitos sobre o ciclo vital se organizam em nossa sociedade em torno de instituições, por exemplo, a adolescência é uma construção do século XX. Foi estabelecida para facilitar o recrutamento para o serviço militar. A educação da escola moderna foi, na verdade, a articulação do novo conceito de infância. O ensino foi redefinido. Não sendo mais confiado ao clero e aos letrados, ele se ampliou largamente para tornar-se um instrumento normal de iniciação social, da evolução da infância até a maioridade masculina. Aqueles aos quais a verdadeira maturidade nunca era solicitada, por exemplo, as moças e rapazes da classe operária, não frequentaram a escola durante vários séculos. Vestígios desses costumes permanecem até em nossos próprios dias. Os garotos da classe operária tendem a se tornar comerciantes mecânicos ou equivalentes modernos disso, em vez de se envolverem no book learning. O que é isso, gente? Pronúncia da classe baixa para a palavra book learning, que significa cultura livresca. Para eles, inútil. Isto é um remanescente da época em que as crianças da classe baixa ainda seguiam um sistema de aprendizado, ao passo que as crianças da classe média tinham começado a frequentar a escola moderna. Não é por acaso tampouco que tantos grandes artistas da Renascença foram garotos da classe baixa, treinados nas oficinas dos mestres. Podemos também encontrar remanescentes dessa história no nosso exército atual, onde estão concentrados os extremos da sociedade de classes. De um lado, jovens escapistas da classe operária, e do outro, oficiais da classe alta, cadetes militares da aristocracia, pois a aristocracia, tanto quanto o proletariado, tardaram em adotar a estrutura familiar e o ensino público da burguesia. Onde que eu parei aqui? Eu li essa nota de rodapé. Lembrei. Contrariamente à opinião popular, o desenvolvimento da escola moderna teve pouca conexão com a cultura tradicional da Idade Média, bem como o desenvolvimento das artes liberais e das humanidades na Renascença. De fato, os humanistas da Renascença foram notados pela inclusão em suas fileiras de muitas crianças precoces e mulheres doutas, deram ênfase ao desenvolvimento do indivíduo, qualquer que fosse a sua idade ou sexo. Segundo Harris, os historiadores da literatura exageram a importância da tradição humanista na estruturação de nossas escolas. Eu não sei se é Harris, eu estou falando esse nome que eu não sei. A-R-I-E-S. Aí tem um acento agudo, não é? Não é agudo, eu esqueci o nome, né? Quando o acento agudo é ao contrário. Tá assim. Não sei que raio de nome é esse. Os verdadeiros criadores e inovadores foram os moralistas e pedagogos do século XVII, os jesuítas, os oratorianos e os jansenistas. Esses homens estiveram à frente da criação de ambos os conceitos de infância e sua institucionalização e do conceito moderno de educação. Foram os primeiros patronos da fragilidade e da inocência da infância, colocaram a infância num pedestal, do mesmo modo como a feminilidade tinha sido posta no pedestal. Pregar a segregação das crianças no mundo adulto. A disciplina era a linha mestra da educação moderna, afinal muito mais importante do que a comunicação do saber ou da informação, pois para eles a disciplina era um instrumento de progresso moral e espiritual, adequada menos por sua eficiência em dirigir grupos grandes no trabalho em comum do que por seu valor intrínseco moral e ascético. Assim, a função da escola tornou-se a educação das crianças, acrescida da disciplinadora psicologia infantil. Harris, sei lá,
cita Regulations for Borders at Port Royal. É um precursor de nossos manuais de treinamento para professores, abre aspas. Deve ser mantida uma vigilância cerrada sobre as crianças e elas nunca devem ser deixadas sozinhas em lugar nenhum, encontrem-se mal ou bem de saúde. Essa supervisão constante deverá ser exercida imperceptivelmente e com uma certa confiança calculada para fazê-las pensar que nós as amamos e que estamos com elas somente para desfrutar de sua companhia. Isso as fará amar sua supervisão em vez de temê-la, fecha aspas, grifos da autora. Essa passagem, escrita em 1612, já manifesta o tom afetado da moderna psicologia infantil e a distância peculiar entre adultos e crianças naquela época esboçada, mas hoje completamente inconsciente. A nova educação segregava efetivamente as crianças do mundo adulto por períodos de tempo cada vez maiores, mas essa segregação da criança do mundo adulto e o severo processo de iniciação exigia que se efetuasse a transição para a vida adulta. Indicava um desrespeito crescente, uma subestimação sistemática das capacidades da criança. A precocidade, tão comum na Idade Média e ainda durante algum tempo depois, reduziu-se quase a zero em nossa época. Hoje, por exemplo, a proeza de Mozart de ser uma criança compositora é quase inacreditável. Na sua própria época, ele não era tão fora do comum. Muitas crianças tocavam e compunham música seriamente nessa época e também se envolviam em muitas outras atividades adultas. Nossas aulas de piano de hoje não são de modo algum comparáveis àquelas. Na verdade, são apenas indicações da opressão infantil, do mesmo modo como os tradicionais dotes femininos, como o bordado, eram atividades superficiais, dizendo-nos apenas da submissão da criança aos caprichos dos adultos. E é significativo o fato de que esses talentos sejam, em geral, mais cultivados nas meninas do que nos meninos. Quando os meninos estudam piano, na maioria das vezes, é porque são excepcionalmente dotados ou porque seus pais são apreciadores de música. Aries cita Herward, não sei pronunciar esse nome aqui, Herroard, em Journal sur, tá tudo em francês aqui, gente, Journal sur, tem Lenfacence, L, apóstrofo, Enfance, et, L-A, espaço, Jeunesse, de Louis XIII. O relato detalhado dos anos de infância do Delfim, escrito por seu médico, conta como o Delfim tocava violino e cantava na idade de 17 meses. Contudo, Delfim não era um gênio, mais tarde comprovando não ser certamente mais inteligente do que qualquer membro da aristocracia. E tocar violino não era tudo o que ele fazia. O registro da vida infantil do Delfim, nascido em 1601, de inteligência média apenas, mostra-nos como subestimamos a capacidade das crianças. Descobrimos que na mesma idade em que tocava violino também jogava mall, o equivalente do golfe para os adultos daquela época, bem como o tênis. Jogava jogos de estratégia militar. Respectivamente, aos 13 e 4 anos, aprendeu a ler e a escrever. Aos 5 e 6, embora ainda brincasse com bonecas, praticava arco e flecha, jogava cartas e xadrez aos 6 anos com os adultos e jogava muitos outros jogos adultos. Logo que começou a falar, juntava como um igual aos adultos em todas as suas atividades, tais como eram dançando profissionalmente, atuando e participando em todas as diversões. Aos 7 anos, o Delfim começou a usar roupas de homens adultos. As bonecas lhe foram tiradas e iniciou-se sua educação. Sob a orientação de tutores homens, começou a caçar, a andar a cavalo, a atirar e a jogar. O que é isso aqui? Tem uma referência, tem uma nota de rodapé aqui, hein? Deixa eu ver onde que tá. Depois eu vou ler isso aqui. Mas Aries diz, abre aspas, devemos ter cuidado para não exagerar a importância de seus 7 anos. Apesar de ter parado de tocar, ou de ter parado de brincar com suas bonecas, o Delfim continuou levando a mesma vida de antes. Antes dos 7 anos, bonecas e brinquedos alemães. Depois dos 7, caçadas, equitação, esgrima e possivelmente teatro. A mudança foi quase imperceptível nessa longa sucessão de passatempos que a criança compartilhou com os adultos, fecha aspas. O que me parece mais evidente nessa descrição é que, antes do advento da família nuclear e da educação moderna, a infância era o mínimo possível distinta da vida adulta. A criança aprendia diretamente com os adultos ao seu redor, emergindo logo que fosse capaz na sociedade adulta. Cerca dos 7 anos havia alguma diferenciação de papéis sexuais. Isso tinha que começar em algum momento dado o patriarcado em vigor, mas ainda não era complicado pela posição das crianças
como uma classe inferior. Até então havia uma distinção apenas entre homens e mulheres e ainda não entre crianças e adultos. No outro século, esta situação começou a mudar, assim como a opressão das mulheres e das crianças se entrelaçou cada vez mais. Sumariando, com o início da família nuclear centrada na criança, tornou-se necessária uma instituição para estruturar a infância que mantivesse as crianças sob a jurisdição dos pais, tanto quanto fosse possível. As escolas se multiplicaram, substituindo a erudição e o aprendizado prático por uma educação teorética, cuja função era disciplinar as crianças em vez de comunicar o saber para o próprio benefício delas. Desse modo, não é surpreendente que a educação moderna retarde o desenvolvimento em vez de acelerá-lo. Ao afastar as crianças do mundo adulto, os adultos, no fim das contas, são meramente crianças em tamanho maior, com uma experiência do mundo, e ao submetê-las artificialmente a uma proporção na qual cada adulto vale por 20 crianças, como poderia ter sido diferente o resultado final de um nivelamento do grupo a uma inteligência mediana, medíocre? Como se isso não bastasse, depois do século XVIII houve uma rígida separação e distinção de idades, séries escolares. As crianças não eram mais capazes de aprender, nem com crianças mais velhas e mais informadas. Estavam limitadas a maior parte de suas horas ativas a um grupo bem definido da mesma idade, e além disso, tem uma referência aqui, peraí. Isso é levado a extremos das escolas públicas contemporâneas, onde crianças perfeitamente preparadas para o ensino são recusadas durante um ano inteiro, porque sua data de nascimento cai uns poucos dias antes de uma data arbitrária. Tá? Cadê? E além disso, há um currículo dado de bandeja. Essa graduação rígida aumentou o número de níveis necessários para a iniciação na vida adulta e tornou difícil para uma criança dirigir seus próprios passos. Sua motivação para o estudo passou a se caracterizar por ser dirigida para fora e por uma consciência de aprovação assassinas certeiras da originalidade. As crianças anteriormente vistas simplesmente como pessoas mais novas, do mesmo modo como hoje vemos um fedelho meio crescido em termos de sua maturidade futura, agora era uma classe bem definida, com suas próprias divisões internas, incentivando a competição. O garoto mais alto do quarteirão, o garoto mais inteligente da escola, etc. As crianças eram forçadas a pensar em termos hierárquicos, todos avaliados pelo Supremo. Quando eu crescer, assim o crescimento da escola refletia o mundo exterior, que estava se tornando cada vez mais segregado de acordo com a idade e a classe da pessoa. Concluindo, o desenvolvimento da família moderna significou o desdobramento de uma sociedade ampla e integrada em unidades pequenas centradas em si mesmas. Teorias. Dentro dessas unidades conjugais, a criança tornou-se então importante, pois ela era o produto dessa unidade, a razão de sua subsistência. Tornou-se conveniente mantê-las em casa durante o máximo de tempo possível e amarrá-las psicológica, financeira e emocionalmente à unidade familiar até o tempo que estivessem prontas para criar uma nova unidade familiar. Para esse propósito foi criada a Era da Infância. Mais tarde foram acrescentadas extensões como a adolescência, ou em termos americanos do século XX, os teenagers, a juventude universitária e os adultos jovens. O conceito de infância prescrevia que as crianças eram uma espécie diferente da dos adultos, não apenas na idade, mas também nas suas características. Uma ideologia foi desenvolvida para provar isso. Foram escritos tratados fantasiosos sobre a inocência das crianças e sua proximidade de Deus, anjinhos, consequentemente levando a crença de que eram assexuadas, sendo a atividade sexual infantil vista como uma aberração. Tudo em contraste violento com o período precedente, quando as crianças eram expostas aos fatos da vida, desde o início. Ver Aries, capítulo 5, da imodéstia para a inocência, para uma descrição detalhada dessa exposição baseada nas experiências sexuais do Delfim, como está registrado no Herald Journal, Herord, Journal. Deixa eu ver aqui. Pois qualquer admissão da sexualidade infantil teria acelerado a transição para a vida adulta, e isso na época tinha que ser retardado a todo custo. O desenvolvimento de roupas especiais... Para quem já percebeu que há muito tempo a mulher está defendendo a pedofilia, que a todo custo, tá? É isso, né? Quem já entendeu, já pegou a linha de raciocínio aqui, já entendeu bem que a mulher está defendendo a pedofilia, né? Em palavras mais, vamos dizer, mais teóricas. O desenvolvimento de roupas especiais cedo exagerou as diferenças físicas entre as crianças e os adultos, e até entre essas e as crianças mais velhas. As crianças não jogavam mais os mesmos jogos dos adultos, nem participavam de suas festividades. Hoje, normalmente, as crianças não frequentam jantares elegantes, mas lhe eram consagrados jogos especiais e artefatos próprios, brinquedos. O contar histórias, antigamente uma arte comunitária, foi relegado às crianças, levando em nossa própria época à criação de uma literatura infantil específica. Os adultos falavam com as crianças numa linguagem especial e nunca se lançavam numa conversa séria
da presença delas, não na frente das crianças. Os bons hábitos de sujeição eram instituídos em casa. As crianças deveriam ser vistas e não ouvidas. Mas nada disso teria atuado no sentido de fazer efetivamente das crianças uma classe oprimida se uma instituição especial não tivesse sido criada para dar conta do recado completamente. A escola moderna. A ideologia da escola era a ideologia da infância. Ela funcionava a partir do pressuposto de que crianças precisavam de disciplina, de que eram seres especiais, que tinham de ser tratados de um modo especial, psicologia infantil, educação infantil, etc. E que para facilitar isso, elas deveriam ser encurraladas num lugar especial com seus semelhantes e com um grupo de idade o mais que possível restrito à sua própria idade. A escola foi a instituição que estruturou a infância, segregando efetivamente as crianças do resto da sociedade e assim retardando seu desenvolvimento para a maturidade e seu desenvolvimento de habilidades especializadas das quais a sociedade precisava. Em consequência, elas permaneceram economicamente dependentes por períodos de tempo cada vez maiores. Desse modo, os laços familiares permaneceram intactos. Chamei a atenção para o fato de que existe uma relação profunda entre as hierarquias da família e as classes econômicas. Engels observou que dentro da família o marido é o burguês e a mulher e as crianças são o proletariado. Foram observadas similaridades entre as crianças de toda a classe operária ou outros grupos oprimidos, feitos estudos para mostrar que elas compartilham da mesma psicologia. Vimos como o desenvolvimento das roupas proletárias foi paralelo às das roupas infantis, como os jogos deixados pelos adultos da classe alta foram jogados pelas crianças e pelos caipiras. Dizia-se de ambos que gostavam de trabalhar com as mãos, contrariamente às altas celebrações do homem adulto, abstrações acima deles. Foi-lhes lembrado a ambos que tinham a sorte de serem poupados de preocupações da responsabilidade adulta, e ambos o desejavam de qualquer jeito. As relações com a classe dominante, em ambos os casos, tinham um quê de medo, de suspeita, disfarçado sob uma leve capa de sedução. O adorável balbucio, o virar de olhos e o pisa mansinho. Ai, ai, ai. O mito da infância encontra um paralelo ainda maior no mito da feminilidade. Tanto as mulheres quanto as crianças foram consideradas assexuadas e, portanto, mais puras do que o homem. Seu status inferior foi mal disfarçado sob um certo respeito requintado. Não se discutiam assuntos sérios, nem se faziam injúrias na frente das mulheres e das crianças. Elas eram rebaixadas abertamente. Isso era feito às suas costas. Quanto ao double standard, relativo aos xingamentos, um homem pode xingar o mundo porque cabe a ele xingar, mas o mesmo xingamento na boca de uma mulher ou de um menor, um homem completo a quem o mundo ainda não pertence, é considerado presunçoso e, consequentemente, uma impropriedade ou pior. Ambas foram discriminadas com roupas ornamentadas e não funcionais, e lhes foram atribuídas tarefas especiais, respectivamente o serviço doméstico e o dever escolar. Ambas foram consideradas mentalmente deficientes. O que você pode esperar de uma mulher? Ele é muito pequeno para entender. O pedestal de adoração no qual ambas foram colocadas tornou difícil para que respirassem. Cada interação com o mundo adulto tornou-se para as crianças um dançar conforme a música. Aprenderam a usar de sua infância para obter o que queriam diretamente. Ela está tendo um outro acesso de raiva, assim como as mulheres aprenderam a usar de sua feminilidade. Lá vem ela, chorando de novo. Todas as incursões no mundo adulto tornaram-se terríveis expedições pela sobrevivência. A diferença entre o comportamento natural das crianças dentro de seu grupo e seu comportamento afetado e ou tímido diante dos adultos confirma isso. Analogamente, as mulheres agem de um modo diferente entre si do que diante dos homens. Em cada caso, uma diferença física foi ampliada culturalmente, com a ajuda de trajes especiais, educação, hábitos e atividades, até que esse próprio reforço cultural começou a parecer natural e mesmo instintivo, um processo de exagero que permite uma estereotipação fácil. O indivíduo parece finalmente ser uma espécie diferente do animal humano, com seu próprio conjunto de leis e comportamentos peculiares. Eu nunca compreenderei as mulheres. Você não entende nada de psicologia infantil? A gíria contemporânea reflete esse estado animal. As crianças são ratinhos, coelhinhos, gatinhos. As mulheres são chamadas de galinhas, borboletas, vacas, éguas, cadelas. Uma terminologia similar é usada para referir-se aos homens e ainda em maior escala para referir-se aos homens oprimidos, indicando uma deformação do caráter. Garanhão, lobo, gavião, viado, macaco. Nesse caso, ela é usada muito mais raramente e geralmente com uma conotação sexual específica. Pelo fato de a opressão de classe das mulheres e das crianças serem coberta na fraseologia do engraçadinho, é muito mais difícil lutar do que revelar a opressão. O que uma criança pode responder quando alguma tia idiota resolve encarnar nela, ou quando algum estranho decide bater levemente às suas costas e imitar a fala do bebê? Que mulher tem peito de reagir quando um estranho que passa por ela viola sua privacidade a seu bel prazer?
Ai, ai. Se ela responder ao seu, mas como você está linda hoje, com estaria melhor se não o visse, ele rosnará. O que mordeu essa puta hoje? Ou pior, frequentemente a natureza real desses comentários aparentemente cordiais aparece quando a mulher ou a criança não sorriem em resposta como deveriam. Puta que pariu, que doente. Mulher de merda, eu não te foderia nem se você se engraçasse pro meu lado. Ou, pirralhinho nojento, se eu fosse seu pai eu te surrava até você ficar roxo. A violência é surpreendente. Contudo, esses homens acham que a mulher e a criança devem ser censuradas por não serem cordiais. Ai, ai, ai. Porque é incômodo para eles saber que a mulher ou a criança, ou o negro ou o operário resmungam. Os grupos oprimidos devem também aparentar gostar de sua opressão, sorrindo sem graça, embora sintam um inferno por dentro. Ai, meu Deus. Puta que pariu. O sorriso é o equivalente ao pisa mansinho da criança mulher. Ele indica a aquiescência da vítima ao seu próprio opressor. Em meu próprio caso, tive que treinar para me libertar desse sorriso hipócrita, que é como um tique nervoso em todo adolescente. E isso quer dizer que eu sorria raramente, pois, na verdade, eu tinha muito menos razões para sorrir. Minha luta utópica pelo movimento, eu coloquei entre aspas, pelo movimento de libertação das mulheres, uma campanha de boicote ao sorriso, a qual todas as mulheres responderiam imediatamente abandonando seus sorrisos amáveis, daí em diante sorrindo somente quando alguma coisa lhes desse prazer. Ai, ai, ai. Quer dizer que a sociedade dos homens obriga as mulheres a sorrir. Ai, ai, ai. Da mesma maneira, a liberação das crianças exigiria pôr um fim em todos os carinhos não ditados pela própria criança. Isso naturalmente exaltaria uma sociedade na qual o carinho em geral não seria mais desaprovado em geral. Desaprovado. Em geral, as únicas demonstrações de afeto que uma criança recebe hoje são essas demonstrações fingidas que ela pode ainda considerar melhor do que nada. Muitos homens não conseguem compreender que suas intimidades fáceis não são vistas como um privilégio. Será que eles já pensaram que a pessoa real por trás daquele animal, neném ou mulher pode preferir não ser acariciada e nem mesmo notada por eles naquele momento? Imagine a própria consternação desse homem se algum estranho se aproximasse dele na rua de um modo semelhante, acompanhando seus passos, sussurrando e falando como criança sem respeito por sua profissão ou sua masculinidade. Em suma, se os membros da classe operária e dos grupos minoritários agem como crianças, é porque as crianças de todas as classes são uma classe baixa, assim como as mulheres sempre o foram. A ascensão da família nuclear moderna com seu acessório à infância estreitou os laços entre os grupos ainda economicamente dependentes, estendendo e reforçando o que tinha sido apenas uma breve dependência através dos meios habituais. O desenvolvimento de uma ideologia específica, de um estilo de vida próprio, linguagem, roupas, maneirismo, etc. E com o aumento e o exagero da dependência infantil, a escravidão das mulheres à maternidade também foi ampliada até seus limites. As mulheres e as crianças encontraram-se hoje no mesmo barco furado. Suas opressões começaram a se reforçar uma à outra. A mística das glórias do parto, da grandeza, da criatividade natural feminina, acrescentou-se agora uma nova mística sobre as glórias da própria infância e da criatividade e da educação das crianças. Pois bem, querida, o que poderia ser mais criativo do que criar uma criança? Hoje as pessoas esqueceram o que a história tinha provado, que criar uma criança é o equivalente a retardar seu desenvolvimento. O melhor modo de criar uma criança é deixá-la em paz. Acho que é por isso que eu tô gripado. Ai, eu tô muito mal lendo esta merda. 2. Nossa época. O mito é exagerado. Por isso que eu tô todo abatido, assim. Veio gripe, veio dor de cabeça. Ai, ai, ai. Vimos como a crescente privatização da vida familiar trouxe ainda mais opressão aos seus dependentes, as mulheres e as crianças. Os mitos correlacionados à feminilidade da infância foram os instrumentos dessa opressão. Na era vitoriana, eles alcançaram proporções tão épicas que as mulheres finalmente se rebelaram. Sua rebelião afetou perifericamente a infância, mas a rebelião foi destruída antes que ela pudesse eliminar esses mitos. Eles ficaram subterrâneos até reaparecerem numa versão mais insidiosa, complicada pelo consumo de massa. Pois, de fato, nada tinha mudado. No capítulo 2, escrevi como a emancipação das mulheres foi sutilmente sabotada. A mesma coisa ocorreu com a opressão corolária da infância. A pseudo-emancipação das crianças equipara-se perfeitamente à pseudo-emancipação das mulheres. Embora tenhamos abolido todos os sinais superficiais de opressão, as roupas diferenciadas e pesadas, a palmatória do mestre-escola, não há dúvida de que o mito da infância prospera em proporções épicas no estilo do século XX. Indústrias completas são construídas para a fabricação de brinquedos especiais, jogos, alimentação para criança, café da manhã infantil, livros e histórias em quadrinhos infantis, balas atraentes para as crianças, etc.
Analistas de mercado estudam psicologia infantil para descobrir produtos que atraiam as crianças de várias idades. Existe uma propaganda, um cinema e uma indústria de TV construída só para elas, com sua própria literatura especial, programas e comerciais, até conselhos de censura para decidir exatamente quais produtos culturais adequados ao seu consumo. Há uma proliferação infindável de livros e revistas instruindo o leigo na requintada arte de educar as crianças. Parents Magazine do Dr. Spock, do gênero Pais e Filhos brasileiro, né? Deixa eu ver aqui. Há especialistas em psicologia infantil, em métodos de educação infantil, pediatras e todos os ramos especiais de saber que se desenvolveram recentemente para estudar esse animal peculiar. A educação obrigatória floresce e hoje está difundida o suficiente para formar uma inevitável rede de socialização, lavagem cerebral, da qual nem os próprios ricos conseguem escapar totalmente. Passaram os dias de Huckleberry Finn. Hoje, os que fingem ser doentes para escapar ao trabalho ou que se desligam têm que gastar todo o tempo para afastar o enxame de especialistas que os observam, os programas governamentais em proliferação ou assistentes sociais no seu encalço. Observemos mais de perto a forma moderna que essa ideologia da infância assume. Visualmente, ela é tão robusta, loura e sorridente quanto um anúncio da Kodak, como é o caso da exploração das mulheres como um objeto ready-made. Como uma classe consumidora, existem muitas indústrias ansiosas por beneficiar-se da vulnerabilidade física das crianças, por exemplo, a aspirina St. Joseph para crianças. Mas ainda mais do que sua saúde, a palavra-chave para a compreensão da infância moderna é felicidade. Só se é criança uma vez na vida. As crianças devem ser personificações vivas da felicidade. As crianças mal-humoradas ou entediadas ou crianças problema são imediatamente antipatizadas. Elas fazem do mito uma mentira. É dever de todos os pais propiciar aos filhos uma infância memorável, balanços, piscinas infláveis, brinquedos e jogos, passeios em acampamentos, festas de aniversário, etc. Essa é a idade de ouro que a criança relembrará quando crescer para tornar-se um robô como o pai. Assim, todo pai tenta dar ao filho tudo o que lhe faltou naquela que deveria ter sido a mais esplêndida fase da própria vida. O culto da infância como idade de ouro é tão forte que todas as outras épocas da vida são avaliadas em função do grau com que se assemelham a ela num culto nacional da juventude. Os mais velhos fazem papel de bobo com sua apologética invejosa. É claro que eu tenho o dobro da sua idade, meu caro, mas há uma crença geral de que o progresso se fez porque, pelo menos em nossa época, as crianças foram libertas da pesada mão de obra infantil e de muitas outras explorações tradicionais das gerações passadas. De fato, existe ainda a lamentação invejosa de que as crianças estão despertando uma atenção excessiva. Elas são mimadas. O "quando eu tinha sua idade" corresponde ao "este mundo é das mulheres". O mais importante baluarte desse mito da felicidade é a constante e rígida segregação das crianças do resto da sociedade. O exagero de seus traços distintivos fez delas como tinha sido planejado quase que uma outra raça. Nossos parques fornecem a metáfora perfeita de nossa sociedade etariamente segregada. Um playground especial para os termos intocáveis, as mães e as crianças. Raramente encontramos outras pessoas ali, como se isso fosse um tabu. Um estádio de atletismo ou uma piscina para crianças, um recanto aprazível para casais, jovens e estudantes e uma área de bancos para as pessoas idosas. Essa segregação etária continua através de toda a vida de cada indivíduo moderno. As pessoas passam a ter muito pouco contato com as crianças logo que tenham ultrapassado a própria infância. E mesmo dentro da própria infância, existem segregações etárias rígidas, de modo que uma criança mais velha ficará embaraçada por ser vista como uma criança mais nova. Deu fora! Por que não brinca com gente da tua idade? Durante a vida escolar, e em nosso século, ela dura mais tempo... E em nosso século dura mais tempo, uma criança convive com outras de apenas 1 ou 2 anos de diferença de idade. As próprias escolas refletem essas graduações cada vez mais rígidas, pré-primária, etc., caracterizadas por um sistema complexo de promoções e formaturas. Ultimamente são comuns até formaturas em escolas maternais e ou em jardins de infância. Assim, na época em que uma criança fica madura para a reprodução, ela não mantém nenhum contato com os que estão fora do seu restrito grupo etário adulto, e certamente nenhum com as crianças. Por causa do culto que a rodeia, ela praticamente não se lembra nem da própria infância, chegando até a bloqueá-la completamente. Mesmo quando criança, ela pode ter tentado amoldar-se ao mito pensando que todas as outras crianças eram mais felizes. Mais tarde, já adolescente, pode ter se entregado a satisfações desesperadas, atirando-se a prazeres no espírito do só se é jovem uma vez na vida. Quando na verdade a adolescência é horrível de ser atravessada. Mas a verdadeira juventude não tem consciência da idade. A juventude é desperdiçada pela própria juventude e é caracterizada pela espontaneidade verdadeira, justamente pela ausência dessa artificialidade. O armazenamento de uma felicidade que se perdeu é uma ideia que só os mais velhos poderiam ter criado.
Uma tal ausência de contato com a realidade da infância arrasta todo adulto jovem para o mesmo tipo de sentimentalismo em torno das crianças que ele próprio provavelmente desdenhou quando era pequeno. E assim por diante, num ciclo vicioso. Os adultos jovens sonham em ter seus próprios filhos numa tentativa desesperada de preencher o vazio causado pela interrupção artificial da juventude. Mas isso só dura até o momento em que eles se envolvem com problemas de gravidez e fraldas, babás e problemas escolares, predileções e brigas. Então, por um curto período, são obrigados a compreender que as crianças são tão humanas quanto o resto da gente. Assim, falemos sobre o que a infância realmente é, e não sobre o que ela é na mente dos adultos. É claro que o mito da felicidade infantil floresce amplamente, não porque satisfaz as necessidades das crianças, mas porque satisfaz a necessidade dos adultos. Numa cultura de pessoas alienadas, a crença de que todo mundo tem pelo menos um bom período na vida, livre de preocupações de trabalho, dificilmente morre. E obviamente não se pode contar com isso na velhice. Logo, uma pessoa já deve ter passado por ele. Este é o motivo da nuvem de sentimentalismo que envolve toda a discussão sobre a infância e as crianças. Todo mundo alimenta algum sonho secreto em seu próprio interesse. Assim, a segregação ainda funciona a todo vapor para reforçar a opressão das crianças como uma classe. Em que se constitui essa opressão no século XX? Dependência econômica e física. A diferença física natural entre as crianças e os adultos, sua maior fragilidade, seu tamanho menor, é reforçada em vez de ser compensada pela nossa cultura atual. As crianças ainda são menores perante a lei, sem direitos civis, uma propriedade de um círculo de pais arbitrários. Mesmo que haja crianças que tenham bons pais, existem no mundo tantas pessoas ruins quanto boas, e é bem mais provável que as pessoas ruins cuidem das crianças. O número de surras e de mortes infantis a cada ano testemunha que as crianças meramente infelizes têm sorte. Ela poderia ser pior. Só recentemente os médicos houveram por bem denunciar essas ocorrências de tal modo as crianças estavam à mercê de seus pais. Contudo, as crianças que não têm pais se encontram ainda em situação pior. Assim como as mulheres solteiras, as mulheres sem a proteção de um marido estão ainda em pior situação do que as mulheres casadas. Não há lugar para elas, a não ser o orfanato, uma espécie de depósito de ferro velho para os indesejados. Olha, meu Deus, que visão! Mas a opressão das crianças está enraizada, mais do que tudo na dependência econômica. Qualquer um que já tenha observado uma criança tentando persuadir sua mãe a lhe dar dinheiro, sabe que a dependência econômica é a base da vergonha da criança. Parentes que dão dinheiro em geral são mais queridos, mas asseguram-se de que o dinheiro seja dado diretamente à criança. Embora ela possa não estar passando fome, nem isso aconteceria se as crianças tivessem seu próprio emprego, as crianças negras que engraxam sapatos, pedem esmolas e cultivam várias negociatas, e os garotos brancos da classe operária que vendem jornais são invejados em sua vizinhança, ela é dependente para sua sobrevivência de um apadrinhamento, e isso é um estado ruim experimentar. Essa extrema dependência não vale o seu sustento. E nessa área que descobrimos um dos eixos do mito moderno. Falou-se que a infância experimenta grande progresso, trazendo-se imediatamente à memória imagens Dickensianas da criança pobre, lúgubre, lutando numa mina de carvão. Contudo, mostramos na breve história da infância apresentada no início do capítulo que as crianças da classe média e da classe alta não trabalhavam no começo da era industrial, e sim ficavam abrigadas em segurança em algumas escolas maçantes, estudando Homero e gramática latina. As crianças da classe baixa, é verdade, não eram consideradas nem um pouco mais privilegiadas do que os pais, partilhando as torturas desumanas a que todos os membros de sua classe tinham que se submeter. De modo que na mesma época em que haviam Emma Bovary e Little Lord Fauntleroy ociosos, também havia mulheres destruindo suas vidas e os pulmões em fábricas primitivas de tecidos e crianças perambulando e mendigando. Essa diferença entre as vidas das crianças de diferentes classes econômicas persistiu até os dias do direito ao voto feminino e até a nossa própria época. As crianças que eram propriedade da classe média em função da reprodução sofreram uma pressão pior do que a nossa. O mesmo aconteceu com as mulheres, mas elas, para compensar isto, tinham uma proteção econômica. As crianças da classe baixa eram exploradas, não particularmente como crianças, mas de um modo geral como classe. O mito da infância era extravagante demais para ser desperdiçado com elas. Aqui novamente vemos ilustrado com precisão o grau de arbitrariedade do mito da infância, criado expressamente para atender às necessidades da estrutura da família da classe média. Sim, vocês dirão, mas certamente teria sido melhor para as crianças da classe operária que elas também tivessem podido viver protegidas por esse mito. Pelo menos teriam poupado a vida, de modo que elas poderiam esvair a vida espiritual em alguma sala de aula ou escritório. A questão é retórica, como a pergunta sobre se o sofrimento dos negros na América é legítimo, porque seriam considerados ricos em outro país. Sofrimento é sofrimento. Não, precisamos pensar em termos mais amplos aqui. Por exemplo, em primeiro lugar, por que seus pais eram explorados? O que qualquer pessoa faz numa mina de carvão? Devemos protestar não pelo fato de as crianças serem exploradas como os adultos,
mas pelo fato de que os adultos sejam explorados desse jeito. Precisamos começar a falar não em poupar as crianças durante alguns anos dos horrores da vida adulta, mas em eliminar esses horrores. Numa sociedade sem exploração, as crianças poderão ser parecidas com os adultos, sem nenhuma exploração implícita. E os adultos poderão ser como as crianças, sem nenhuma exploração implícita. A escravidão privilegiada, patronato, que as mulheres e as crianças suportam não é liberdade, pois a autodeterminação é a base de toda liberdade e a dependência está na origem de toda desigualdade. Aí vem o segundo, repressão sexual. Freud descreve a satisfação primitiva da criança, a satisfação do bebê no seio materno, que ele então tenta recuperar durante o resto da vida. Como por causa da proteção adulta, a criança é mais independente do princípio de realidade, e lhe é permitido brincar, atividade realizada pelo prazer dela própria, e não para obter qualquer outro fim, como sexualmente a criança é polimorfamente pervertida e somente mais tarde é dirigida e reprimida para tornar-se pronta para o prazer genital adulto. Freud também mostrou que as origens da neurose adulta se fundavam no próprio processo da infância. Embora a criança prototípica possa ter a capacidade de experimentar um prazo puro, isso não significa que ela possa satisfazê-lo completamente. Seria mais correto dizer que, embora seja propensa por natureza ao prazer no momento em que se torna socializada, reprimida, ela perde essa inclinação. Isso começa exatamente neste momento. O princípio da realidade não se restringe aos adultos. Ele se introduz na vida infantil quase que automaticamente em sua pequena escala própria. Portanto, enquanto esse princípio da realidade existir, a noção de poupar as crianças seus desgostos será uma farsa. Na melhor das hipóteses, ela pode sofrer um processo repressivo retardado, porém, mais frequentemente, a repressão acontece em todos os níveis, logo que a criança possa lidar com ela. Não é como se já tivesse havido um período abençoado no qual a realidade era dispensada, pois, na verdade, a repressão começa logo que ela nasce. As bem conhecidas refeições cronometradas pelo relógio são apenas um exemplo extremo. Antes dos 18 meses, afirma Robert Stoller, se estabelece a diferenciação sexual básica, e como vimos, esse processo em si mesmo requer a inibição do impulso sexual dirigido à mãe. Assim, desde o início é negada a liberdade de ação à sua sexualidade polimorfamente pervertida. Mesmo hoje, com a existência de uma campanha para reconhecer a masturbação como normal, várias crianças são impedidas de brincar com seu próprio corpo desde a época em que ainda estão no berço. A criança é instruída a deixar de mamar e a ir ao banheiro o mais cedo possível. Duas coisas traumáticas. O amor materno, que idealmente representa a satisfação perfeita e incondicional, é explorado à maneira do amor paterno, para melhor dirigir a criança para a conduta socialmente aprovada. E, finalmente, é exigida uma identificação ativa com o pai. Nos lares onde não há pai, a identificação pode ocorrer um pouco mais tarde, quando a criança começa a frequentar a escola. Daí até a puberdade, a criança deve ter uma vida assexuada ou dissimulada. Sem sequer admitir quaisquer necessidades sexuais, essa assexualidade forçada gera uma frustração que é responsável pela extrema rebeldia e agressividade, ou numa outra alternativa, a docilidade anêmica, que geralmente torna as crianças tão irritantes à sua volta. Terceiro, repressão familiar. Não precisamos nos aprofundar nas sutis expressões psicológicas da vida familiar. Cada um que pense na própria família. E se isso não for suficiente, se por acaso você é hoje aquele entre 1 milhão que está realmente convencido de que tem uma família feliz, leia alguma das obras de R.D. Laing, particularmente A Política da Família a respeito do jogo das famílias felizes. Quanto mais uniformemente elas funcionam, mais difíceis são elas de estudar. Laing revela a dinâmica interna da família, explicando sua invisibilidade para um membro normal da família. Abre aspas. Uma coisa geralmente é clara para um estranho. Existem planejadas existências familiares a descoberto do que está se passando, e há estratagemas complicados para manter todas as pessoas ignorantes e na ignorância de que são ignorantes. A verdade tem que ser afastada para que se sustente uma imagem da família. Uma vez que essa fantasia existe apenas na medida em que ela está dentro de todo mundo que participa dela, qualquer um que a abandone destruirá a família existente dentro de qualquer outra pessoa, fecha aspas. Eis algumas criancinhas falando sobre si mesmas. De novo citamos Hayek, abre aspas. Ouvi falar de um menino que até quase os 4 anos pensava que seu nome era Cálice, fecha aspas. Abre aspas novamente. Um menino presenciou uma briga violenta de seus pais e ouviu sua mãe ameaçar seu pai com o divórcio. No dia seguinte, quando voltou para casa depois da escola, ele perguntou à mãe, você já se divorciou? Mais tarde, lembrou-se que ficara muito desapontado porque ela não se tinha divorciado, fecha aspas. Abraços. Um menino de 9 anos foi interrogado pelo pai durante a visita que este lhe fez num acampamento se tinha sentido saudade de casa e o garoto respondeu, não. O pai então perguntou se os outros meninos tinham sentido saudade de casa. Só alguns, respondeu o garoto, aqueles que têm cachorro em casa, fecha aspas. O que é divertido nessas anedotas
Se é que elas são divertidas, é a franqueza das crianças incapazes de compreender ou aceitar o inferno masoquista de tudo isso. Inferno masoquista. É quarto ou quinto? Quinto, né? Repressão educacional. Eu não sei aqui, peraí. Já foi. Já foi repressão familiar. Já foi repressão sexual, né? E o que mais que já foi aqui? É só isso mesmo? Não, o que é isso? Eu tô ficando doido? Repressão sexual, repressão familiar, né? Terceiro. Repressão educacional. É na escola que a repressão é cimentada. Quaisquer ilusões remanescentes de liberdade são hoje rapidamente afastadas. Toda atividade sexual ou expansão física são barradas. Aqui se realiza o primeiro jogo altamente supervisionado. O prazer natural das crianças em brincar é então incorporado para melhor socializá-las, reprimi-las. Larry fez a melhor pintura de dedos. Que menino habilidoso! Sua mãe ficará orgulhosa de você. Em algumas escolas liberais, o tempo todo é verdade. Professores gabaritados tentam descobrir temas e atividades que interessem verdadeiramente as crianças. É mais fácil manter a sala em ordem desse jeito. Mas como vimos, a estrutura repressiva da própria sala de aula, que é segregada, garante que qualquer interesse natural em aprender finalmente acabe atendendo aos interesses essencialmente disciplinados da escola. Os jovens professores que entram no sistema idealistas a respeito de seu trabalho, logo se indispõem contra ele. Alguns desistem desesperados. Se tivesse esquecido que a escola foi uma prisão para eles, se lembrariam novamente de tudo. E cedo são obrigados a compreender que, embora haja prisões liberais e prisões não tão liberais, por definição, todas elas são prisões. A criança é obrigada a frequentá-las. A prova disso é que nunca vão à escola espontaneamente. Fim das aulas. Para casa as bobocas vão voltando, chega de lápis, chega de livros, chega de professores implicando. No original, schools out. Teachers let the fools out. No more pencils, no more books, no more teachers' dirty looks. E embora educadores esclarecedores tenham projetado sistemas completos de atividades disciplinares inerentemente interessantes para atrair e seduzir a criança a aceitar a escola, esses sistemas nunca conseguem obter êxito totalmente, pois uma escola que existisse somente para atender à curiosidade das crianças, entendida nos seus próprios termos e que fosse dirigida por elas próprias, seria uma contradição em seus próprios termos. Como vimos, a escola moderna, em sua definição estrutural, existe para implantar a repressão. A criança depende a maior parte de suas horas produtivas nessa estrutura coercitiva, ou fazendo deveres para ela. O curto tempo que lhe resta, em geral, é absorvido pelos afazeres e obrigações familiares. Ela é forçada a assistir a discussões familiares infindáveis, ou em algumas famílias liberais, a assistir a conselhos familiares. Existem parentes para os quais ela deve sorrir, e geralmente há missas a que ela deve assistir. Todas essas horas gastas de má vontade com preces pelas crianças. No curto tempo restante, pelo menos em nossa classe média moderna, ela é supervisionada, bloqueando-se o desenvolvimento de sua iniciativa e de sua criatividade. Sua escolha de materiais lúdicos está determinada, brinquedos e jogos. Sua área de brincadeira está definida, ginásios, parques, playgrounds, campings. Geralmente fica limitada na sua escolha dos companheiros de jogos às crianças da mesma classe econômica e nos subúrbios aos colegas de escola ou aos filhos dos amigos de seus pais. Entra para um número de grupos maior do que poderia dar conta, escoteiros, lobinhos, bandeirantes, fadinhas, acampamentos, clubes extraescolares e esportes. Seleciona a cultura para ela. Na TV, frequentemente, só lhe é permitido assistir aos programas infantis, Papai Sabe Tudo, e é proibida de assistir aos filmes bons para adultos. Seus livros e sua literatura geralmente são tirados de listas desgastadas. Grandes Homens e Mulheres Americanas, Crônicas de Babyhood, Lassie, Nancy Drew. Acho que é Lassie, sei lá. As únicas crianças, eu não sei, pô. É cada nome difícil, não sou obrigado a saber de tudo, né? As únicas crianças que têm a mínima oportunidade de escapar desse pesadelo supervisionado, apesar de serem cada vez em menor número, são as crianças dos guetos e das classes operárias, onde a concepção medieval de comunidade aberta morando na rua ainda permanece. Isso é, historicamente, como vimos, muitos desses processos da infância chegaram tarde nas classes baixas e nunca se firmaram realmente nelas. As crianças da classe baixa tendem a proceder de grandes famílias nucleares, formada de pessoas de idades muito diferentes, mas mesmo quando isso não acontece, geralmente há meio-irmãos e meio-irmãs, primos, sobrinhas, sobrinhos ou tias no meio de parentes em constante mudança. As crianças individualmente são muito pouco observadas e menos ainda supervisionadas. Geralmente podem andar bem longe de casa ou brincar nas ruas durante horas. E na rua, se por acaso a família é pequena, existem centenas de garotos, muitos dos quais já têm seus próprios grupos sociais, gangues.
né? As gangues constituem os únicos grupos de crianças de hoje autodirigidos. O termo gang soa de um modo ameaçador por boas razões políticas. Elas geralmente não ganham brinquedos, o que significa que criam seus próprios brinquedos. Vi garotos dos guetos fazerem escorregas engenhosas de papelão e colocá-los em casas velhas sem degraus. Vi outros fazerem carrinhos de mão e roldanas com pneus velhos, cordas e caixotes. Nenhuma criança da classe média faz isso. Ela não precisa, mas em consequência ela logo perde a engenhosidade. Elas exploram as regiões bem longe de seus pequenos quarteirões e, muito mais que seus companheiros de classe média, travam relações com os adultos no mesmo nível. Nas aulas são rebeldes e indisciplinadas, como de fato deveriam ser, pois a sala de aula é um local que faria qualquer pessoa um pouco liberal suspeitar dela. Existe um desrespeito persistente pela escola na classe baixa, pois afinal ela era, a sua origem, um fenômeno da classe média. Sexualmente, também as crianças dos guetos são mais livres. Um rapaz me disse que não conseguia se lembrar de uma idade em que tivesse tido relação sexual com outras garotas, sem isso ser uma coisa natural, todos tinham. Aqueles que ensinam nas escolas das favelas observaram se impossível refrear a sexualidade das crianças. É uma coisa rotineira. As crianças gostam e é muito melhor do que uma aula sobre a grande democracia americana ou sobre... Perdão, chutei aqui o meu suporte. Ou sobre a contribuição dos hebreus com a revelação de um Deus único. Por que revelar um só? Ou sobre o café ou a borracha, como as exportações mais importantes do Brasil. Assim, elas fazem amor nas escadas e faltam à aula no dia seguinte. Se na América moderna a infância livre existe em algum estágio, isso se dá na classe baixa, onde o mito é menos expandido. O que então elas se tornam piores em situação do que crianças da classe média. Talvez isso seja... Deixa eu arrumar o celular aqui. Isso aí. Acho que assim dá bom. Talvez isso seja óbvio, mas eu responderei com a minha própria experiência consolidada por ter morado e ensinado nas favelas. As crianças das favelas não têm inteligência inferior até atingir a idade adulta e até isso é discutível. As crianças da classe baixa são das crianças mais brilhantes, mais atrevidas e mais originais. São assim porque são deixadas em paz. Se elas não se saem bem nas provas, talvez precisemos reexaminar as provas e não as crianças. Mais tarde, defrontando-se com o princípio da realidade, muito diferente do da classe média, são consumidas e destruídas. Elas nunca conseguirão superar a sujeição econômica. Assim, é uma opressão do dia a dia que gera esses adultos apáticos e sem imaginação. São as restrições onipresentes à expansão de sua liberdade pessoal e não a infância largada. Mas as crianças das favelas são apenas relativamente livres. Elas ainda são dependentes e oprimidas como uma classe econômica. Existe uma boa razão para que todas as crianças queiram crescer. Então, finalmente, elas sairão de casa e finalmente terão a oportunidade de fazer o que quiserem. Existe uma certa ironia no fato de que as crianças imaginam que os pais podem fazer o que querem e os pais imaginam o mesmo das crianças. Quando eu crescer, corresponde ser uma criança novamente. Elas sonham com o amor e sexo, pois vivem o período mais monótono da vida. Geralmente, quando se defrontam com a miséria dos pais, juram firmemente que quando crescerem isso não acontecerá com elas, constroem lindos sonhos de casamentos perfeitos ou de não se casarem de jeito nenhum. As crianças mais espertas que percebem que o erro está na instituição e não nos pais, de dinheiro a ser gasto ao bel prazer, de muito amor e aprovação, pretendem aparentar ser mais velhas do que são e se sentem insultadas quando alguém diz que aparentam ser mais novas do que são. Tentam furiosamente dissimular a ignorância das aventuras amorosas que é a desgraça física peculiar de todas as crianças. Eis no exemplo tirado de O Sexo no Homem e na Mulher de Hayek, das pequenas crueldades às quais elas são constantemente sujeitas, abre aspas. Diverti-me com um garoto de 4 anos a quem eu disse que tinha botado chiclete numa das árvores do jardim de seus pais. Eu comprara alguns pacotes de chiclete e tinha pendurado os chicletes com linhas no galho mais baixo da árvore. O garoto trepou na árvore e colheu os chicletes. Ele não duvidou que os chicletes tinham brotado da árvore, nem refletiu sobre o fato de estarem enrolados em papel. Aceitou de bom grado minha explicação de que os chicletes, brotando em épocas diferentes, tinham vários sabores. No ano seguinte, quando eu o lembrei da árvore de chicletes, ficou envergonhado da sua credulidade antiga e disse, não fale mais nisso, fecha aspas. Algumas crianças, numa tentativa de combater esse ridículo constante de sua credibilidade, tentam tirar proveito disso, quando compreendem que sua dolorosa ignorância é considerada engraçadinha, do mesmo modo como as mulheres o fazem. Esperando obter abraços e beijos, elas fazem o papel de burrinhas inocentes, trocando de propósito o sentido das coisas, mas raramente isso funciona, uma vez que o que as deixa perplexas.
O que elas não compreendem é que a própria ignorância é considerada engraçada e não suas manifestações específicas, pois a maioria das crianças não compreende a ordem arbitrária em que os adultos têm as coisas explicadas impropriamente, mesmo quando existe uma explicação minuciosa. Mas em quase todos os casos, dado o conjunto de informações com os quais a criança começa, suas conclusões são perfeitamente lógicas. Analogamente, se um adulto chegasse a um planeta estranho e encontrasse seus habitantes construindo fogueiras sobre seus telhados, ele iria imaginar uma explicação para isso, mas as suas conclusões, baseadas no seu passado diferente, poderiam provocar riso nos outros. Cada pessoa, na sua primeira viagem a um país estrangeiro, onde não conhece nem as pessoas nem a linguagem, vive a infância. As crianças não são, portanto, mais livres do que os adultos. Elas são sobrecarregadas por desejos elaborados à proporção direta às restrições feitas às suas vidas limitadas, por uma desagradável sensação da própria insuficiência e ridículo físicos, por uma constante vergonha da dependência econômica e de outras espécies, mamãe, eu posso, e por uma humilhação por causa da ignorância natural da prática das aventuras amorosas. As crianças são reprimidas a todo minuto. A infância é o inferno. Olha o que essa mulher fala. Ai, meu Deus, podia estar lendo tanto livro bom. O resultado disso é a pessoa insegura e, consequentemente, agressiva, defensiva, geralmente antipática, a que chamamos de criança. As opressões econômicas, sexuais e psicológicas revelam-nas tímidas, desonestas, e as características desagradáveis, por sua vez, reforçam o isolamento das crianças do resto da sociedade. Assim, sua educação, particularmente na fase mais difícil da personalidade, é abandonada de bom grado às mulheres, que tendem pela mesma razão a exibir essas características da personalidade. Executando a satisfação do ego, ocupado em ter o próprio filho, poucos homens mostram qualquer interesse pelas crianças, e certamente não o suficiente para incluí-las em qualquer livro sobre revolução. Assim, cabe às feministas, ex-crianças e ainda crianças mulheres oprimidas revolucionárias fazê-lo. Precisamos incluir a opressão das crianças em todo o programa de revolução feminista, ou estaremos sujeitas ao mesmo fracasso de que tão frequentemente acusamos os homens, de não nos termos aprofundado suficientemente em nossas análises, de nos ter escapado o importante substrato da opressão meramente porque esse substrato não dizia respeito diretamente a nós. Digo isso sabendo muito, muito bem que muitas mulheres estão muitas mulheres estão enjoadas e cansadas de serem englobadas junto com as crianças. O fato de elas não serem mais responsáveis pelas crianças do que qualquer outra pessoa será uma afirmação crucial para nossas exigências revolucionárias. É só porque desenvolvemos em nosso longo período de sofrimentos relacionados uma certa compaixão e compreensão por elas que não há razão para perdê-las. Sabemos onde as crianças estão, o que estão passando, porque nós também ainda estamos sofrendo o mesmo tipo de opressões. A mãe que quer matar o filho por causa do que teve que sacrificar por ele, um desejo comum, só aprende a amar essa criança quando compreende que é tão desprotegida e oprimida quanto ela, e pelo mesmo opressor. Então seu ódio se dirige para fora e nasce o amor maternal. Mas iremos mais além. Nossa meta final deve ser a eliminação das próprias condições da feminilidade e da infância, que hoje conduzem a essa aliança dos oprimidos, abrindo caminho para uma condição humana totalmente humana. Ainda não existem crianças capazes de escrever seus próprios livros, de contar suas próprias histórias. Nós teremos que, uma última vez, fazer isso por elas. Aí vem o quê? Vem a parte 5. Racismo, o sexismo da família do homem. O escravo deve ser liberto e a mulher deve permanecer onde está, mas as mulheres não podem ser libertas e o escravo continua onde está. Angelina Grinke, numa carta a Theodore Weld, W-E-L-D. Outra passagem. O que é preciso, eu acredito, é que todos esses problemas, particularmente o mal-estar entre a mulher branca e o homem negro, sejam revelados e enfrentados e resolvidos, pois que todos nós, toda a nação, estaríamos em melhores condições se encarássemos tudo isto frontalmente. Eldridge Cleaver, On Becoming. O primeiro livro americano a lidar especificamente com a relação entre o sexo e o racismo foi Sexo e Racismo na América, de Calvin Harrington. A popularidade imediata do livro, tanto na comunidade negra como na branca, confirmou que todo mundo já sabia há muito tempo, que sexo e racismo estão intrinsecamente entrelaçados. Meu pai amado. Contudo, sem compreender suficientemente a profundidade dessas relações, Harrington simplesmente descreveu o óbvio, que os homens brancos têm um quê pelas mulheres negras, que os homens negros têm um quê pelas mulheres brancas. Isso não é verdade, né? Eu preciso dizer que não é verdade? Que os homens negros não respeitam as mulheres negras
e que os homens brancos, olha o típico pensamento revolucionário, não podem ficar dependentes das mulheres brancas, que as mulheres brancas têm uma simpatia, uma curiosidade secreta pelos homens negros, que as mulheres negras detestam e invejam as mulheres brancas, e assim por diante. Mesmo assim, o livro provocou reações imediatas, como aconteceu depois com os vários livros e artigos sobre o assunto. Por que isso? O primeiro movimento pelos direitos civis silenciou a verdade durante muito tempo. Cerceado e amarrado, limitou-se a falar em tom baixo sobre o problema negro. Os negros eram pessoas de cor, queriam apenas as mesmas coisas simples que os brancos, sem cor, queriam, somos irmãos. E então os brancos, amavelmente, filtraram sua visão para encobrir as evidentes diferenças físicas, culturais e psicológicas existentes entre eles. Não existe diferença, porra! Ai, meu Deus. Palavras como crioulo foram abandonadas. Afirmações como você gostaria que sua irmã se casasse com um negro tornaram-se de um mau gosto imperdoável, um sinal de educação inferior. Você é preconceituoso, foi a acusação do ano. E Martin Luther King usou magistralmente essa culpa, voltando à retórica cristã sobre si mesma. Mas então veio o Black Power. Um estrondo de Eulipedizos foi lançado pela nação. Eulipedizos foi lançado pela nação, sobretudo pela classe operária, que estava mais próxima dos negros. O que eles querem realmente é o nosso poder. Estão atrás das nossas mulheres. A honestidade de Eldred Cleaver em Soul on Ice trouxe uma conclusão ao assunto. A natureza altamente sexual do problema racial foi revelada. Também internamente o movimento do Black Power cada vez mais se envolvia com um gênero especial de machismo, tanto proclamando ativamente a masculinidade, quanto protestando contra a injustiça racial e de classes. Mas não foi o elemento machismo do movimento Black Power que perturbou seus inimigos. Essa parte do movimento raramente foi questionada pelo establishment propriamente dito, ou pelo establishment liberal. De fato, o papel de Moynihan no matriarcado negro, pode-se dizer que criou esse complexo de castração maciço dentro da comunidade negra que ele descreve, ou pela nova esquerda. Era altamente compreensível, afinal, que os homens negros finalmente quisessem o que todos os homens queriam, estar acima de suas mulheres. De fato, essa parte era tranquilizadora. Os homens negros deveriam começar a se interessar pela beleza negra em vez da branca. A onda de artigos recentes lamentando o duplo fardo da mulher negra e sua carência de um macho que a valorize e a suspeita. Eventualmente, uma pureza da pátria e da família levaria talvez ao conservadorismo e ao fatalismo. Não foi a masculinidade negra que fez os brancos reagirem. Foi o que a masculinidade pretende alcançar com suas ações, o poder. Os homens negros declaravam-se agora abertamente participantes na luta pelo poder masculino. Queremos o que vocês alcançaram, chega de saracotear. Os homens brancos respiraram aliviados e começaram a se armar. Eles sabiam como vencer isto, pois uma vez mais tratava-se de homens versus homens de uma força poderosa, aparelhada contra a outra. Foram para as frentes de batalha com entusiasmo. Qual é essa verdade que foi censurada para tornar o movimento pelos direitos civis aceito pela América Branca? Qual a relação entre o sexo e o racismo que faz qualquer livro sobre o assunto vender tão bem? Porque só olhar para um negro em geral desperta sentimentos sexuais tão intensos num homem branco. Por que os homens negros desejam ardentemente as mulheres brancas? Por que o preconceito é geralmente expresso em termos sexuais? Por que o linchamento, em geral acompanhado de castração, ocorre nas mais extremadas manifestações de racismo? A conexão entre sexo e racismo é obviamente muito mais profunda do que se pode imaginar. Mas embora a conexão nunca tenha sido explorada mais do que superficialmente, já com uma década do novo movimento, temos uma nova série de chavões referentes ao sexo e à raça, um novo dogma para os badalados. Por exemplo, no quem é quem da opressão, uma hierarquia homem branco, mulher, branca, mulher, negra, homem, homem negro ainda se encontra em circulação, apesar das recentes estatísticas do Ministério do Trabalho. Aí tá aqui, né, uma nota. Em 1969, os homens brancos que tinham trabalhado em tempo integral durante o ano ganharam uma renda média de $6.497. Os homens negros na mesma situação, 3.859, e as mulheres negras, 2.674. Mas só em alguns círculos radicais afetados pelo movimento de libertação das mulheres é que se chega ainda a admitir que as mulheres negras estão por baixo economicamente. Continuando, né? Além disso, há o antagonismo do intelecto versus a carne, desenvolvido por Mailer, Podhoretz e outros, e continuado por Cleaver, basicamente a mística da maior virilidade do homem negro. E o berço negro da África e a grande mãe negra em trajes africanos,
mas essa exposição superficial da relação entre sexo e racismo pretendeu apenas caminhar o problema de um modo diferente, encaminhar o problema de um modo diferente, dessa vez atendendo aos interesses do anti-establishment masculino. Neste capítulo, tentarei mostrar que o racismo é um fenômeno sexual. Analogamente ao sexismo na psique individual, podemos compreender totalmente o racismo em termos das hierarquias do poder da família. No sentido bíblico, as raças não são senão vários parentes e irmãos da mesma família do homem. E semelhante ao desenvolvimento das classes sexuais, a distinção fisiológica da raça tornou-se culturalmente importante devido exclusivamente à distribuição desigual de poder. Portanto, o racismo é o sexismo aumentado. Vou parar por aqui, tá? No próximo vídeo eu vou continuar aí nessa parte que ela falou, que vai comparar o racismo com o sexismo, né? Aí chama-se a família racial, Édipo, Electra, o eterno triângulo, o bordel atrás dos bastidores. Aí eu vou tentar ler até a página... Deixa eu ver aqui, eu tenho que tentar ler até a página 160, 170, por aí. Deixa eu ver. 154... Ai. É pior que não tem uma pausa aqui, hein? Deixa eu ver onde eu posso ler. Nossa, ela fala muito. Até a página... Caramba, pera aí. Eu vou ter que ir até a página 170. 169, né? Capítulo 7, a cultura do romance. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessa leitura aí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, compartilhe este vídeo aí para as pessoas do seu alcance. Muito obrigado a todos vocês, de verdade, e até a próxima.